Bom dia, pessoal. Vamos recomeçar, iniciar o segundo semestre, né? Com muito estudo. Vamos tentar fazer todas as atividades, tá? E para a gente começar, nós vamos falar a respeito do período da história brasileira chamado de Quarta República. É um período da história do Brasil que vai dos anos de 1945 a 1964, né? Que é o final da era Vargas até o golpe militar, né? É um período marcado por um grande crescimento econômico e industrial, né? Uma rápida urbanização, mas com grandes desigualdades sociais. Nesse período, houve a criação de novos partidos, como a UDN, que tinha como líder o Carlos Lacerda, o PSD, e o grande nome desse partido era o Juscelino Kubitschek, o PTB, e os grandes nomes desse partido eram Getúlio Vargas e João Goulart. Houve também a elaboração da Constituição de 1964. Os principais presidentes dessa época foi Getúlio Vargas, que retornou eleito democraticamente. O Getúlio Vargas criou a Petrobras, né? Foi a sua principal plataforma. Ele foi um governo marcado por várias crises, como o atentado ao Carlos Lacerda, que era o líder da UDN, e nesse atentado morreu o segurança do Carlos Lacerda. E o Vargas não aguentou a pressão do governo dele, certo? E em 24 de agosto de 1954, o Vargas suicidou com um tiro na cabeça. Após a sua morte, houveram 3 presidentes no curto período. O vice, Café Filho, Carlos Luiz, que era presidente da Câmara, e o Nereu Ramos, que era o presidente do Senado. Em 1955, numa nova eleição, foi eleito Juscelino Kubitschek, né? Mas o Juscelino Kubitschek quase que não toma posse, porque já estava começando aí nesse período as Forças Armadas, né, alguns membros do Exército principalmente, a querer tomar posse da presidência do Brasil. Mas o general Lott não deixou que isso acontecesse, fazendo o Juscelino Kubitschek tomar posse. Ele modernizou a economia, a industrialização, fundou Brasília, trouxe para o Brasil fábricas de automóveis e etc. Bom, em 1960 foi eleito Jânio Quadros, esse um dos mais polêmicos dos nossos presidentes, né? O Varre Vassourinha. Jânio Quadros teve vários atritos com o Congresso, né? Na economia, ele tomou decisões que aumentou o custo de vida e outras medidas que desagradavam o povo, né? Medidas tais como proibir o uso de biquíni nas praias, só podia ir na praia de maiô e short. Só que aí ele também não aguentou a pressão e em 1961 Jânio Quadros renuncia e o João Goulart, o Jango, que era o vice do Jânio Quadros, assume. Mas ele só assumiu impondo um novo sistema. Foi o período em que o Brasil teve o sistema parlamentarista, ou seja, quem mandavam eram os congressistas, senadores e deputados, e o Jango apenas obedecia o que eles queriam. Mas nessa obediência, ele foi acusado de ser comunista. E em 31 de março de 1964, ele foi deposto e foi instaurado o governo militar no Brasil, que vai ser o nosso próximo assunto na nossa próxima semana.